outro, né? Eu queria que vocês pudessem aparecer aqui na câmera para poder ver o rostinho de vocês e a gente compartilhar histórias, mas a maioria sempre opta pela live no YouTube e assim vamos, seguindo, né? Se vocês quiserem depois aulas do Zoom, eu ainda prefiro no Zoom porque a gente se vê, né? No Google Meet também, que é uma ferramenta muito boa, né? Todo mundo pode colocar e abrir a câmera naturalmente, né? Quem desejar, mas eu acho que essa troca ela é muito válida. Eu acho que ainda o WhatsApp vai criar, né, uma ferramenta que, pelo WhatsApp, a gente possa fazer esse tipo de aula. Certo? Então, boa noite a todas que já entraram, né, e as que estão chegando. Então, meninas, eu vou iniciar agora, né, a nossa aula sobre hormônios e emagrecimento feminino. Muitas vezes, o que está travando, de fato, o nosso emagrecimento não é apenas a alimentação, e sim a nossa base hormonal metabólica, que a gente chama de BHM, certo? Base hormonal metabólica. Então, antes de começarmos, boa noite, Seminha, boa noite, meninas. Jailda, tem um nome aqui que tá, acho que só o e-mail, deve ser Mari, finalzinho é Josi. Meninas, eu vou iniciar a nossa aula com o Salmo 40, certo? Que Deus ele vinha colocando no meu coração agora, antes de começarmos, sobre a meditação dessa palavra, porque ela é muito pertinente neste tempo que a gente está vivendo, né? Num tempo de mudança de mentalidade, de disciplina sendo construída, né? Para quem já tinha, maravilhoso, mas para quem ainda não tem esse hábito, né? Esse estilo de vida mais saudável, Deus ele vem ser a nossa graça e a nossa força para que isso seja possível, né? Por nós mesmos, pela nossa própria força, não, nem sempre a gente consegue, quase nunca. Mas a graça de Deus nos sustenta, né? Como diz a palavra, né? Em tudo dai graças e a tua graça nos basta. Júlia, boa noite, minha querida. E a Bonira, deu certo ela entrar, graças a Deus. Vamos lá, então, iniciando o nosso estudo, né? Vamos começar pelo Salmo. Salmo 40. Olha que salmo mais lindo e profundo. Que diz assim: o Senhor cuida de mim. Esperei firmemente no Senhor e ele se inclinou para mim, atendendo a minha súplica. Tirou-me da fossa da morte e do barro do pântano. Colocou os meus pés sobre a rocha. Deu segurança aos meus passos e fez-me cantar um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver e temer e confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe sua esperança nele e não se volta para os soberbos, nem para os que seguem a mentira. Quantos prodígios fizestes, meu Senhor e meu Deus? Quantos projetos em nosso favor? Ninguém a ti se compara. Se eu os quisesse anunciar e proclamar, demasiados são para serem contados. Não quiseste sacrifício nem oferta, mas abriste os meus ouvidos. Não pediste holocausto nem vítima pela culpa. Então eu disse: eis que eu venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito, que eu cumpra a tua vontade. Meu Deus, é isto que eu desejo. Tua lei está no fundo do meu coração. Anunciei com alegria a tua justiça na grande assembleia. Vê, não conservei fechada a minha boca. Senhor, tu o sabes. Não ocultei tua justiça no fundo do meu coração. Proclamei tua fidelidade, tua salvação. Não escondi a tua graça e tua fidelidade à grande assembleia. Senhor, não me recuses a tua misericórdia. Tua fidelidade e tua graça me protejam sempre. Pois me rodeiam males sem número, minhas culpas me oprimem e não posso mais ver. São mais que os cabelos da minha cabeça e meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrar-me. Vem depressa, Senhor, em meu auxílio. Só um minutinho. Fiquem confusos e envergonhados os que buscam tirar minha vida. Caiam para trás e fiquem cobertos de ignomínia. E os que se alegram com a minha ruína, fiquem mudos e cobertos de vergonha. Os que zombam de mim, exultem e se alegrem em ti. Todos os que te buscam, digam sempre: o Senhor é grande, os que desejam a tua salvação. Eu, porém, sou pobre e infeliz. O Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e libertador. Meu Deus, não demores. Gente, esse salmo, ele mexe muito comigo, porque inclusive tem até uma música sobre ele, né? Que é do Shalom, não demores, meu Deus, não demores. Que inclusive eu já até coloquei no grupo de avisos para vocês, acho que foi um dos primeiros dias, né? Dos desafios, que Deus, ele fala muito ao nosso coração, que assim, as promessas dele se cumprem no tempo certo.
Qual a nossa parte? É esperar nele, confiar, descansar, né? E fazer também acontecer o milagre. Então, qual o milagre que hoje a gente tanto deseja? Saúde, né? Então, nós desejamos a saúde plena, nós desejamos o corpo ativo, nós desejamos uma noite de sono reparadora. Então, tudo isso se conecta com a palavra de Deus, porque é isso que ele deseja para nós. Antes de a gente querer, Deus já quis antes por nós, né? Ele é o mais interessado, é o mais comprometido com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, né? Com a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, todas as saúdes, né? Os tipos de saúde. Deus, ele é o mais comprometido com a gente. Só que para isso ser possível, né, é necessário que a gente faça a nossa parte. De que adianta, né? Só um milagre vir do céu se eu não me movimento, se eu não busco. Então, vocês que estão aqui nessa noite, né? As pessoas que ainda vão chegar e as outras que vão assistir, todas nós estamos nessa busca incessante de termos saúde, qualidade de vida, porque afinal de contas é isso que nos mantém, né, de pé. Nessa máquina que se chama corpo, precisa ter a saúde funcionante. Então, nada mais justo, né, do que a gente alinhar o nosso comportamento para que isso seja possível, certo? Então, hoje vocês vão entender um pouco sobre como essa função hormonal ela trabalha ao nosso favor e ao mesmo tempo, gente, como ela pode ser a nossa inimiga se a gente não tiver o cuidado básico, que é, né, como a gente fala assim, o básico bem feito funciona mais do que aqueles exageros, né, aqueles enfeites que hoje em dia a gente vê muito na área de saúde, né? Quando a gente abre a mídia, a rede social, a gente vê muita coisa, muita informação, a gente às vezes fica com uma obesidade mental de tanta coisa que nos chega, só que a gente precisa filtrar, né? Filtrar com profissionais que entendem, né? Buscar o profissional certo, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, por exemplo, o psiquiatra, seja aquele profissional que você necessita naquele momento, mas que a gente precisa realmente de um suporte na nossa área, na nossa vida, né? Como um todo, para que a gente tenha saúde. Então, eu, como Nutri, eu preciso de uma ginecologista boa ao meu lado para que ela possa me dar um suporte necessário na área hormonal. Eu não posso caminhar sozinha, somente, eu entendo de alimentação, então, tchau, né, galera, para me ajudar. Ao contrário, eu preciso de uma psicóloga, muitas vezes, para fazer uma terapia, às vezes o meu humor está alterado, às vezes é a minha necessidade de aprovação, a minha autoestima que está baixa. Então, isso tudo mexe com a nossa saúde, sobretudo hormonal. Vocês vão ver que isso está tudo interligado. Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com os slides, para vocês ficarem, né, vendo. Deixa eu só abrir aqui, janela. Acho que é isso aqui. Não, deixa eu abrir aqui o slide, só um minutinho. Que fica melhor para vocês irem acompanhando. Cadê essa janela? Ai, meu Deus. Às vezes a internet faz isso. Tá bem bonitinho aqui os links dos sites, mas não tá abrindo. Não tô acreditando. Tá a coisa mais linda os slides. Mas eu vou mandar para vocês também, fiquem tranquilas. Após a aula, eu mando também no formato do slide. Deixa eu ver se abre agora. Acho que vai. Hormônios. Cadê? Vocês estão conseguindo ver? Hormônios femininos e emagrecimento que ninguém nunca te contou. Se vocês estiverem vendo, façam um dedinho de ok para eu poder ver se realmente está passando na tela. Quem está no chat pode colocar um ok. Vocês estão vendo, gente? É uma telinha que eu compartilhei. Aí tem hormônios, que é a capa, né, da primeira página. Sim, pronto. Ótimo. Então, vamos lá. Hormônios. Então, aqui inicia assim, né? O seu corpo, ele não está te sabotando, tá, gente? Ele está tentando te proteger, me proteger. Hoje, você vai descobrir que emagrecer é muito mais sobre entender os seus hormônios do que contar calorias. Não comece uma dieta. Essa aqui é uma frase clichê, mas que encaixa, né? Comece um estilo de vida. Então, muitas pessoas nos procuram no consultório pela busca incessante. Eu preciso de um cardápio. Lógico, existem qualidades, né? Existem pessoas que necessitam de uma dieta mais calculada, com mais atenção, né? Por um fim, né? Por um motivo maior, vamos dizer assim. Mas
A maioria das pessoas precisam de quê? De uma mudança no estilo de vida, ou seja, uma melhora nos hábitos, né? Quando eu falo em hábito, a gente precisa lembrar sono, hidratação. Acho que eu já bati tanto nessa tecla que se eu dormir, acordar, eu me lembro disso sonhando, né? Eu acho que eu sonho isso. Hidratação, sono, atividade física, alimentação, manejo do estresse, né? Aquela pessoa que está o tempo todo ali, naquele, né, pico de insulina e de cortisol muito elevado. Então, isso tudo tem a ver com o nosso estilo de vida, tá? Quando a gente fala nisso, não se esqueça, não é só alimentação. A alimentação é um detalhe. Então, vamos lá. Quantas vezes você já pensou, né? Eu faço tudo certo, mas eu não emagreço. Isso não é falta de foco, gente, nem de disciplina. Fiquem calmas. É o nosso corpo reagindo a hormônios, né? Aos comandos hormonais. E quando a gente não entende esses comandos, a luta se torna muitas vezes injusta. Então, hoje eu quero mostrar a vocês que o nosso corpo ele é dinâmico. Deixa eu passar aqui. Ele é cíclico, ele é inteligente, ele responde às diversas fases da vida. Ou seja, quando a gente está ali na infância, na adolescência, aí vai chegando a juventude, a idade madura, né, a idade adulta da mulher e a idade da menopausa. Todas essas são fases que nós todas vamos passar. Se Deus quiser, até o final da nossa vida, né? Estamos aqui para isso. Então, a partir de hoje, nós vamos olhar para o espelho com mais compaixão, tá? E com mais conhecimento. Vocês vão sair daqui com um novo conhecimento e um novo olhar a respeito de vocês mesmos. Porque eu sei que muitas de vocês se angustiam, né? Muitas relatam para mim, Georgia, eu estou cansada, eu estou sem energia, eu estou com dores de cabeça, com calor muito intenso, né? Com mau humor. Isso tudo mexe comigo. A minha autoestima fica baixa, eu estou engordando. Então, isso tudo, gente, é um arsenal de sinais e sintomas que todas nós mulheres passamos. Umas mais, outras menos. Isso depende de quê? Do estilo de vida de cada pessoa. Não temos como controlar, né, o que o outro vai sentir, mas a gente tem como controlar o que a gente escolhe. A nossa sensação, a consequência disso, não tem como controlar. Mas você pode controlar o que você escolhe todo dia. Né? Então, os hormônios, eles são o quê? Mensageiros químicos. Eles conversam entre si e comandam o nosso metabolismo, o nosso apetite, o nosso humor, a retenção de líquidos e a nossa disposição. Deixa eu passar aqui o slide. Vale, peraí. Eu estou tentando passar em uma tela que não é a mesma tela do YouTube. Ai, meu Deus, eu não acredito. Porque quando a gente clica na tela do YouTube, o bendito slide não passa. Só se eu fizer assim. Pronto. Agora eu vou ver se foi. Foi não. Gente, eu preciso aprender essa ferramenta. Raquel, que sempre está aqui ao vivo, acho que ela já nem aguenta mais eu dizer que eu preciso aprender isso, porque cada plataforma é uma forma diferente. Ai, não está conseguindo passar. Mas, enfim, eu vou falando, certo? E aí a gente vai tentando entender. Vocês podem perguntar quando tiverem dúvida. Fiquem à vontade. Se quiser também deixar para perguntar no finalzinho, também, ok. Mas, enfim, vamos lá. Então, onde estão... Não, quando os hormônios estão equilibrados, o que é que acontece? O corpo, ele oxida, ou seja, ele queima a gordura, ele tem mais energia e mais disposição. Por outro lado, quando os hormônios estão em desequilíbrios, o corpo faz o quê? Acumula gordura, incha e desacelera o nosso metabolismo. Como é que a gente sabe isso? Através dos nossos exames bioquímicos. TSH da tireoide, o T3, o T4, o FSH, por exemplo, né? A insulina, deixa eu ver outro hormônio, o DHE, o DEA, né? Que é DHEA, é outro sinalizador, a testosterona, o estradiol. Quando vocês vão para ginecologista, por exemplo, né? Vocês recebem um arsenal de exames que se assemelham a esses que eu estou falando. O estrogênio, a progesterona, todos esses hormônios têm uma função no nosso corpo. Então, a nossa dificuldade, muitas vezes, não está onde, gente? Não está no nosso prato, na nossa alimentação. Está no comando interno que o nosso corpo recebe através dessas substâncias químicas que são produzidas, né? Que são os hormônios. Quais são, por exemplo, os principais hormônios referentes ao emagrecimento? Insulina, certo, gente? Que é o hormônio do armazenamento, é liberado toda vez que a gente come carboidrato. Quando ela está constantemente alta, o que é que acontece? Ela impede a queima de gordura e aumenta a nossa fome. Então, muitas vezes não é culpa sua, eu tô com fome. Por que eu tô com muita fome? Porque a insulina está em desequilíbrio.
Picos de insulina acontecem travando o nosso emagrecimento. Então, atenção, mulheres que têm resistência à insulina. O que significa isso? Quando eu produzo insulina no meu pâncreas e os meus receptores para receber essa insulina lá no meu intestino não dão conta da quantidade. Muita insulina circulando no sangue, aumentando ali a minha glicose. Com isso, eu posso fazer o quê? Aumentar o meu acúmulo de gordura, porque ela é um hormônio do armazenamento, e ao mesmo tempo eu posso desenvolver o quê? Diabetes mellitus, né? Que é a famosa diabetes. Então, isso tudo é possível quando eu estou em desequilíbrio nutricional, certo? Quando eu não durmo bem, ou seja, na hora do sono profundo, entre as 22 horas e 2 horas da manhã, há uma produção equilibrada de insulina, de cortisol, de testosterona, de DEA, né? De leptina, grelina, ou seja, todos os hormônios ali que são muito importantes estão sendo produzidos. E a quantidade depende do meu sono. Por isso que a gente diz, a pessoa pode fazer 1000 dietas, passar 2 horas na academia, mas se ela não dorme bem, não tem como ela emagrecer de forma saudável, entendeu? Por quê? Porque naquele momento do sono profundo é onde está a produção hormonal adequada. Então, o que é que ajuda nesse caso, né? Da insulina? A gente faz uma combinação na dieta de carboidrato, bom carboidrato, né? Com proteína e fibra, para evitar longos períodos, né? De jejum profundo com picos de insulina. Então, a pessoa que, por exemplo, tem um jejum estratégico, naquele momento ela está em jejum por um motivo, né? Que ela está fazendo o jejum intermitente. Aí é outra situação. Então, ela precisa passar por aquele período. Mas, quando a pessoa faz isso de forma sem ser estratégica, né? Todo dia, vários horários, assim, do dia. Então, vai acontecer o quê? Um pico glicêmico e depois uma queda brusca da glicose, fazendo com que isso aumente o desequilíbrio. Aí, por outro lado, vem o quê? O cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, é produzido pelas glândulas suprarrenais e, em excesso, ele aumenta a nossa vontade de comer doce. Ele causa essa retenção no abdômen, ele dificulta o nosso sono, porque ele é o hormônio que é para a gente ter em estado de alerta, ou seja, para quando a gente está acordando, né? Pela manhã, precisamos produzir o cortisol, certo? Então, esse cortisol vai ser muito importante para quê? Para o meu metabolismo se manter ativo. Mas eu preciso reduzir esse cortisol ao longo do meu dia, para que eu não fique em estado de alerta e estresse, certo? Vamos dar continuidade. Então, o que é que ajuda nesse caso do cortisol, né? Praticar respiração profunda. Tá vendo como a meditação aqui entra de forma muito importante? Pausas de relaxamento durante o dia, passar 5 minutos entre uma atividade e outra, respirando, né? Descansando a mente, sem ficar preso ao telefone, às redes sociais. Evitar o excesso de cafeína, porque isso aumenta cortisol. Dormir bem. Pronto, outro fator. Certo? Então, quando a gente fala em cortisol elevado, a gente precisa, né, desacelerar para que essa possibilidade aconteça. Outro hormônio importante, gente, é o estrogênio, que é o hormônio da feminilidade, certo? Então, ele é responsável por manter a nossa pele, o nosso cabelo, né? O nosso metabolismo é equilibrado. Então, quando há um excesso, né, nessa produção estrogênica, chamado dominância estrogênica, né, ele provoca o quê? Um inchaço no nosso corpo, uma compulsão alimentar e uma gordura localizada onde? Nos quadris, certo? Então, no nosso quadril fica muito mais formado, né, de tecido adiposo, gordura, por conta do excesso de estrogênio. Então, quando a gente for na ginecologista, a gente precisa ter atenção a esse hormônio, certo? É praticamente o principal hormônio chamado estrogênio, para que haja um equilíbrio nessa função. Se ele estiver em baixa quantidade, precisamos ter estratégias para elevar. E, normalmente, se ele estiver elevado, temos que reduzir. Então, temos que estar ali no valor de referência normal, certo? O que é que ajuda esse estrogênio a ser normalizado? Manter o intestino funcionando bem. Eu tenho que ter uma produção bacteriana boa lá no meu intestino, né? Por isso que a gente chama, quando a gente está em desequilíbrio, se chama disbiose, que é o quê? A maior produção de bactéria ruim.
do meu intestino. Quando eu estou em equilíbrio, se chama eubiose, eu de equilíbrio. Então, biose é vida bacteriana, certo? Então, eubiose, equilíbrio das bactérias boas do meu intestino. Então, quando eu tenho o meu intestino bom, funcionando, incluindo fibras na alimentação, vegetais, hidratação, diminuindo o excesso de cosméticos. Atenção, mulheres que se maqueiam com muita produção, isso também afeta a produção estrogênica, né? Disruptores hormonais, como, por exemplo, os plásticos em excesso, que vão ali causar uma disrupção, ou seja, uma dificuldade na produção dos hormônios, por conta do excesso desse material plástico. Tudo isso vai afetando o quê? A minha produção de estrogênio. Vocês veem que tudo é questão de quê? Equilíbrio, né? Moderação, tudo na nossa vida, a partir das nossas escolhas. Outro hormônio que é super mega importante nessa função, né, do emagrecimento, é a progesterona, gente, que é o quê? O calmante natural. É aquele hormônio que nos traz bem-estar, né, sensação de alívio, que vai nos ajudar no sono, no controle da ansiedade e no equilíbrio todo. Então, quando a progesterona está baixa, os sintomas como, por exemplo, TPM, insônia, fome noturna vão estar elevados, entendeu? Então, dois hormônios essenciais que a partir de agora vocês vão prestar mais atenção. Estrogênio, né? E progesterona, certo? O que é que vai ajudar na progesterona? O magnésio, né? A vitamina B6, que está presente aonde? Folhas verdes escuras, como por exemplo couve, espinafre, o brócolis, as castanhas, que são boas gorduras, boas fontes, o azeite, tudo isso contém o quê? Magnésio e vitamina B6. E o equilíbrio, lógico, é evidente, né, entre o descanso e o estresse emocional que a gente é submetido no dia a dia. Certinho, gente? Tá dando para entender? Alguma dúvida, né? Se vocês quiserem perguntar, parar, podem falar aqui no chat, né? Levantar a mãozinha. Para que vocês possam entender de fato a nossa dinâmica, né? Para não ficar só eu falando e depois ficar confuso, porque é muita informação. Então vamos continuar. Quem quiser pode falar que depois eu olho, tá bom? Vamos agora para a tireoide. A tireoide, né, é o acelerador do nosso corpo. Gente, a tireoide parece uma borboleta, né? É uma glândula que fica aqui, certo? Entre a nossa cabeça, né, e o nosso tronco, tá? Ela fica aqui no nosso pescoço em formato de borboletinha. Qual é a função dessa abençoada tireoide? Ela é responsável, gente, pela nossa energia. Olha como ela é importante. Então, ela é como se fosse a bateria do celular. Quando a gente está chegando à noite, né, que a gente já está com cansaço físico, mental, a nossa bateria, energia, está reduzida, assim como a nossa tireoide vai desacelerando o metabolismo. Então, ela é responsável pela temperatura corporal, pela nossa energia, pelo controle desse metabolismo de fato. Certo, gente? Gente, só um minutinho aqui que eu preciso só enviar aqui, que eu acabei de lembrar. Um instantinho. Ai, meu pai. Deixa eu ver se eu enviei. Ai, graças a Deus eu enviei. Eu achava que eu não tinha enviado o link no outro desafio, no outro grupo do desafio. Então, o que é que ajuda sobre a tireoide, né? Quando ela está lenta, o corpo, gente, queima menos caloria, mesmo que a pessoa esteja em repouso. Mesmo aquela pessoa que não tenha condições nenhuma de fazer atividade física. Porém, por conta da tireoide lenta, a energia, a queima de gordura vai ser menor. Então, atenção, mulheres que pensam o tempo todo que está relacionado com a comida, não está. Só a alimentação não é o suficiente. A dieta, a nutrição, ela vai até certo ponto. Depois disso, não é a alimentação que vai comandar, né? Digamos assim, o seu metabolismo, e sim a sua tireoide, sim essa sinergia hormonal, esse equilíbrio hormonal como um todo, certo? Então, temos que ter muita atenção. Quando vocês forem fazer seus exames bioquímicos, mostrem ao médico, deem atenção ao TSH, T4 e T3 livre, que são o quê? Os hormônios referentes à tireoide. Porque muitas vezes o médico, ele não tem esse olhar muito apurado para esse fim, né? Talvez ele esteja ali com outra visão, né? Ele vai olhar os seus exames referentes à sua pressão arterial, ao seu coração.
a sua dermatite atópica e ele não consiga sinalizar o seu TSH, T4, T3, que é super importante. Porque sem eles adequados, vocês vão estar com muita dificuldade no emagrecimento. Entendeu? Porque o metabolismo vai estar reduzindo. Então, as pessoas que têm hipotireoidismo, que é a baixa produção hormonal do T4, naturalmente elas vão ter o metabolismo mais lento. Então, elas precisam repor. Por isso que existe a reposição hormonal, né? Vão repor o T4 lá através do Puran T4, né? Levotiroxina, que é o medicamento, o nome comercial, para que essa tireoide comece a ser novamente ativa, porque a gente depende dela para sobreviver, né? Precisamos dela. Pessoas que fazem cirurgia, então elas precisam repor, né, o hormônio para que elas se mantenham ativas, né, minimamente com energia. O que é que ajuda a tireoide a melhorar essa função? A alimentação rica em proteína, né, proteínas boas, como, por exemplo, ovos, carnes brancas, como peixes, né, aves, o feijão, que tem proteína também, alimentos ricos em ferro, como, por exemplo, carnes, né, feijão também, algumas leguminosas, alimentos ricos em selênio, como, por exemplo, castanhas do Pará. 2 castanhas por dia já me dá uma quantidade que eu preciso de selênio para que a minha tireoide funcione melhor. Iodo, né, que muitas vezes a gente consome pouco sal, né, e aí a gente vai consumir, né, consequentemente, pouco iodo, tá bom? Então, temos que ter atenção aos pequenos minerais e detalhes na alimentação, porque também vão ajudar nessa função. Cuidar do intestino também, pois 20% dos hormônios tireoidianos são ativados lá no nosso intestino, certo? Então, muitas vezes o corpo da gente fala a cada semana do nosso ciclo. Então, por isso que o corpo funciona na primeira metade e pode não funcionar na segunda. Por que isso acontece? Vou pegar aqui o slide referente ao ciclo hormonal. Depois vocês vão receber isso bem direitinho, tá? O material. Deixa eu aumentar aqui. O corpo da mulher funciona, como eu falei, na primeira metade do ciclo, de forma mais adequada, né, com mais energia, beleza. No segundo ciclo, dos 14 dias em diante, né, vamos dizer assim, o ciclo ele vai brigar um pouquinho com o seu corpo, né? Precisando que você coopere com ele. Como assim? Então, por exemplo, as mulheres que ainda menstruam, né? Na fase menstrual, o corpo ele precisa de quê? De acolhimento, menos intensidade nos treinos, mais alimentos anti-inflamatórios, momentos de introspecção, de você se recolher, se enxergar, ter mais compaixão com você. Essa é a fase menstrual, né? Quando a mulher está mais agitada, ela precisa de quê? De chá calmante, chá de camomila, chá de erva doce, ela precisa de uma alimentação mais anti-inflamatória, ricas em peixes, em ômega, né? Para que ela tenha mais paz de espírito. Consequentemente, vai vir o quê? A fase pós-menstruação, que é a folicular, né? A energia base. É a melhor fase para retomar o foco. Treinos intensos. E você vai se sentir um pouco mais o quê? Ativa e renovada, certo? Nessa fase folicular, que é após a fase menstrual. Depois vem a fase ovulatória, né? Que o estrogênio vai estar elevado, a disposição e a libido vão estar mais elevadas, né? Você vai estar com mais desejo sexual. Ideal para treinos e estratégias de jejum leve. Então, você vai brilhar naturalmente. Você vai estar ali, naquela fase mais, né? Digamos assim, saborosa, deliciosa, porque você vai estar com seus hormônios mais equilibrados, principalmente o estrogênio. E, por fim, né, não menos importante, é a fase lútea, né? Onde a progesterona sobe e depois ela cai. Vem aí o quê? A compulsão, o cansaço, a sensibilidade. Então, o corpo pede mais o que, gente? Descanso e mais, por exemplo, magnésio, que é o hormônio muito apropriado para essa fase, né? Quando a mulher ela está necessitando de cuidados, né? De descanso. Então, quando a gente não consegue atingir o magnésio via alimentação, a gente precisa de quê? De suplementação. E eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês, né? Esse magnésio, gente, é o que eu utilizo, né? Ele é muito bom porque ele é rico em quê? Vitamina B6. Então, por isso que ele é magnésio plus, certo? Por quê? Porque ele tem um plus da quantidade de magnésio que eu vou ofertar, só para vocês terem ideia. Uma dose, que equivale a 2,46 gramas, certo? Do composto total, vem aqui 350 miligramas de magnésio, que é a nossa dose ideal por dia. Então, muitas vezes na nossa dieta,
a gente não consegue atingir, né, os 350 miligramas através da alimentação, porque nem todo dia a gente consegue comer salada, legumes, folhas verdes, né, os alimentos que têm magnésio. Então, necessariamente, a gente precisa suprir essa quantidade através de quê? Da suplementação. Então, a suplementação do magnésio, ela é indicada demais nessa fase da mulher. Por quê? Porque a mulher está com muito mais necessidade hormonal em equilíbrio. Então, recapitulando. Fase menstrual, fase folicular, fase ovulatória. Vamos pensar. Se a gente, por exemplo, menstruou no dia 1º do mês, a gente vai contar 14 dias, que é metade do ciclo, né? Para que aconteça o quê? A fase ovulatória. Então, os primeiros 7 correspondem à menstruação, que não são 7, mas lá vai 4, 5 dias. Nos 7 depois da menstruação, fase folicular, né? Onde a menstruação passou, a energia melhora, né? É uma fase para retomar os treinos com maior intensidade, você está mais renovado. Depois, 14º dia, chega o quê? A ovulação, que é o único dia, gente, que a mulher ovula um mês, uma vez só por mês, que é aquele dia específico da mulher engravidar. Então, olha que notícia boa, né? Eu sei que muitas mulheres têm medo de tirar o anticoncepcional via oral, porém, ele é um fator muito forte para que a gente caia os níveis de testosterona. Então, a nossa libido cai, a nossa energia cai, porque o anticoncepcional nos rouba isso, certo? Principalmente o via oral. Então, nessa fase, a mulher ela tem um reganho de peso maior, ou então, muitas vezes, ela nem ganha peso, mas ela trava a perda do peso, certo? Porque é uma bomba hormonal muito grande ali. Então, a necessidade de retirar, de desmamar esse anticoncepcional de via oral, ela é necessária para que você tenha mais qualidade de vida. Afinal das contas, é esse o benefício. Então, imagine, se a gente fosse, por exemplo, para o método natural, né? O método que a gente chama o método Billings, né? Vocês têm, né, no mês de 30 dias, praticamente 20 dias para ter relação sexual e 10 dias de abstinência, vamos dizer assim, né, de não ter a relação para que a sua função hormonal esteja mais adequada. Por que a gente fala em 20 dias? Um exemplo, do 1º ao 14º, né, que é justamente o período ali que você vai ovular, no 14º, vamos dizer, 5 dias antes, 5 dias depois, não ter a relação, são os 10 dias do mês, aí você vai ter o quê? Mais equilíbrio no estrogênio, na progesterona, em todos os hormônios. Sem o anticoncepcional de via oral, né? Você vai ter 10 dias antes, 10 dias depois, para ter a relação. Então, imagine, em 30 dias você tem 20 dias. É um ganho muito grande. Entendeu? Então, para quem tem muito medo, gente, eu sugiro, busque um profissional ginecologista que possa estar fazendo esse manejo, né, esse acompanhamento de perto, para que vocês possam cada vez mais ir desmamando de um anticoncepcional oral, porque ele é, infelizmente, terrível no sentido de roubar proteínas do complexo B, perdão, vitaminas do complexo B, depletar mesmo a absorção dessas vitaminas, né? Tira a libido da mulher, diminui a testosterona, então infelizmente, tem mais prejuízo do que benefício, entenderam? Então, se a gente for parar para analisar, nós vamos ter o quê? 10 dias de abstinência, vou usar essa palavra, né? Sexual, e 20 dias que a gente pode ter a relação. Contanto que a gente faça, aí você pode me dizer, não, mas o meu ciclo é completamente irregular. Por isso que eu falo, sugiro o ginecologista acompanhar nesse caso, né? Você possa ver um método diferente, talvez o desmame do anticoncepcional oral, para o seu metabolismo melhorar, certo? Porque isso faz com que a sua saúde hormonal melhore, no geral, tá bom? Eu estou usando MagB, né? Acho que é MagB, né? Coincidência ou não, quando eu parei de usar um mês, minha enxaqueca voltou pesada, olha só, que região. Mas isso pode ter muitas outras relações, certo, Regiane? Por quê? Porque a enxaqueca pode ser de origem alimentar, pode ser de uma sensibilidade intestinal, pode ser da baixa vitamina D no seu corpo, né? Vitamina do complexo B também.
Pode ter várias causas, entendeu? Então, às vezes a gente associa a retirada de um ativo que já está ali no nosso corpo há muito tempo, pode ser a dependência da cafeína. Então, existem vários fatores para a gente pensar em enxaqueca, certo? Enxaqueca é um mundo, né? Pode ter a predisposição genética, que é o meu caso, pode ter a questão hormonal. Então, não temos como a gente afirmar, não temos como afirmar, né? Se realmente foi a retirada daquele medicamento. Pode ser que isso esteja relacionado, mas pode ser também essas outras fontes, né? A origem pode ser alimentar. Eu, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade intestinal, então se eu tomar, olha para vocês terem ideia, se eu tomar suco de laranja, gente, eu tenho enxaqueca. Se eu consumir, por exemplo, muita melancia, eu posso ter enxaqueca. Então, isso é muito relativo e individual, entendeu? Então, precisamos entender a causa. E muitas vezes a causa está na alimentação. Certinho? Então, vamos lá. Falei aqui das fases, agora vamos para... Quando a gente entende este ciclo, a gente para de brigar com o nosso corpo, né? E começa a cooperar com ele. Então, vocês vão receber bem bonitinho as fases. Prestem atenção, o círculo vai estar lá, né? Não vai estar 1, 2, 3, 4, mas para a gente ter ideia, é uma bolinha, certo? Sempre no sentido horário. Então, primeiro, fase menstrual. Segundo, fase folicular. Terceiro, fase... Até eu... ovulatória. Eu me esqueci. E, por último, a fase lútea. Então, menstrual, folicular, ovulatória e lútea, tá bom? Vai ser assim. Imaginem como se fosse um reloginho mesmo, andando, né? Sempre no sentido horário. Pronto. Isso vai ser o quê? O nosso ciclo hormonal, certo? Os 4 estágios, vamos dizer assim, as 4 fases. E aí, gente, na nutrição existe também a fase das sementes. Ciclagem de sementes, que eu vou também colocar isso como um brinde para vocês. A gente faz, eu já faço isso com alguns pacientes, né, que fazem isso no consultório de forma individual. A ciclagem das sementes é maravilhosa. Teve uma paciente lá de São Paulo, Vanessa, que ela disse, Geórgia, mudou muito, no sentido bom, né, da palavra, mudou muito, perdão, mudou para o lado bom a questão das sementes que eu comecei a introduzir na alimentação, porque eu comecei a colocar as sementes certas em cada fase do ciclo. Vocês vão ver que sementes como girassol, linhaça, chia, todas elas têm, quinoa, né? Todas elas têm uma função específica para cada ciclo. E isso vai nos ajudar na parte, né, de passar por cada fase de forma mais tranquila. Certinho, gente? Então, vamos ver a suplementação. Como seria uma boa suplementação nessa fase? Deixa eu passar aqui. Um minutinho. Sempre considerar, gente, a individualidade de cada pessoa, né? Exames laboratoriais, supervisão profissional, mas estas são as bases mais funcionais e seguras dentro do perfil clínico. Vamos começar por magnésio, certo? Voltando ao magnésio. Então, ele é um cofator, gente, tem mais de 300 reações enzimáticas dentro do nosso corpo. Ele regula a progesterona, olha que coisa linda. Ele regula o sono, ele ajuda no nosso humor, ele ajuda no cortisol. Então, o magnésio, ele é fantástico. Ele é o suplemento coringa, digamos assim, porque ele vai, você atira em um ponto e melhora em todos os outros, certo? Então, ele ajuda na sensibilidade à insulina, para melhorar a absorção, né, dos receptores. Ele reduz a compulsão por doces, quando ele está ajustado. Qual é a dose média, né, do magnésio? De 200 a 400 miligramas por dia, principalmente aonde? À noite. Em que horário? À noite, antes de dormir. Por quê? Porque a gente vai estar favorecendo também ali o repouso e o relaxamento muscular. Certo, gente? Então, o magnésio, se vocês não quiserem, por exemplo, adquirir já a cápsula, né, já pronta, vocês podem mandar manipular, certinho? 200 a 400 miligramas. Quem quiser anotar, fiquem à vontade, certo? Não precisa de prescrição. Você chega na farmácia de população e diz, olha, eu quero magnésio. Qual a dose boa? 350 miligramas, certo? Que é o que tem aqui nesse composto. O ômega 3 também ele é um aliado maravilhoso. Para quê? Para reduzir inflamação, melhorar a insulina, função cognitiva, gente. Ele equilibra mais o estrogênio, protege o sistema cardiovascular. Então, o ômega hoje, ele é muito estudado, né? Muito usado na prática clínica, prática médica, nutricional,
porque ele melhora, como magnésio, ele atira em ponto e ele acerta em todos, certo? Porque ele é usado com essa finalidade da anti-inflamação. Vamos dar aqui continuidade. A dose do ômega, né? De 1 a 3 miligramas por dia. Perdão, de 1 a 3 gramas por dia, tá? Então, vocês podem estar consumindo junto às refeições, café, almoço e jantar, ou então 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar. Vitamina D3 e K2, né? Fundamental na nossa modulação da imunidade, certo, gente? Vou até trazer uma aqui para vocês, para mostrar aqui, só um minutinho. A que eu utilizo é essa daqui. Vitamina D3, K2 e zinco, vitamina C. Pronto. Essa aqui já vem tudo que eu preciso por causa da minha imunidade, né? Que eu trabalho no hospital, então eu estou o tempo todo necessitando de uma boa imunidade. Então, essa Vita D3, por exemplo, né? Ela já vem com vitamina C, que é excelente, né? Para a imunidade, e o zinco, certo? Então, é muito importante mulheres acima de 30 anos dosem, pelo amor de Deus, a vitamina de vocês, porque a maioria de nós temos baixíssima vitamina D. Pode repetir a dose de ômega? Sim, a dose do ômega 3 é de 1 a 3 gramas por dia, tá? Qual a quantidade, aliás, quais os melhores horários? Café, almoço e jantar. Junto às refeições, pode ser antes ou pode ser durante, né? Terminou de almoçar, tomou a cápsula, então antes do almoço, tá bom? Então, 1 grama aí em cada horário. Pode ser de 2 a 3 gramas por dia. Certinho? Vamos para o próximo suplemento. Complexo B, gente, vitamina B6, B9 e B12 são as 3 principais, por quê? Porque elas vão ser excelentes em função mental, energia da célula e conversão dos nossos hormônios. A B6, né, ela é essencial para a produção de progesterona, gente, olha que coisa boa, e controle da TPM. Então, esse magnésio, por exemplo, ele já tem a vitamina B6. Quando vocês puderem, né, adquirir os produtos, por exemplo, vocês podem também na manipulação fazer. Olha, eu quero vitamina B6 com magnésio. Qual a dose de B6? Podem anotar também. A dose de B6, 1,7 gramas, certo? Perdão, miligramas. 1,7 miligramas, que é a dose da nossa recomendação diária. Aí, vamos lá. A forma ativa, né? Ela é mais biodisponível, ou seja, quando ela está metilada, que é o nome que a gente dá lá na indústria farmacêutica, né? Para que ela fique mais biodisponível no nosso intestino. Outro suplemento aqui essencial para a saúde hormonal, coenzima Q10, gente. Excelente para a produção de quê? De energia celular. Então, a gente precisa, nós mulheres não temos por onde correr. É o envelhecimento natural da vida, a gente tem que aceitar, né? Como diz o ditado, né? Aceitar dói menos, mas é natural que a nossa energia diminua. Nós não somos robôs, né? Nós vamos envelhecer. Então, para que a gente envelheça com saúde, com qualidade, a gente precisa dessas fontes. Lógico e evidente, a primeira fonte, gente, sempre vai ser a alimentação, tá? Quem tem uma alimentação balanceada não precisa viver se enchendo de suplementação. Mas a pessoa que tem uma deficiência, ela precisa ter um olhar diferenciado. Ela tem que ter, né, um suporte nutricional para que ela tenha saúde, minimamente. Então, a coenzima Q10, hoje, ela é muito importante para essa saúde mitocondrial. O que é isso? É a energia celular. É onde a gente tem vitalidade. Então, a Q10, né, de 200 miligramas por dia, ou seja, vocês vão encontrar aí no mercado 100 miligramas, uma cápsula, né? Então, 2 por dia. Já vem a dose, essa aqui, por exemplo, ó, pequenininha, 200 miligramas, tá vendo? Ó? Ela já tem a dose ideal por dia. Então, todos os dias eu tomo, eu sinto uma melhora significativa. Eu tenho, por exemplo, muita sensibilidade com a questão da enxaqueca, né? Quando eu tomo esses dois aqui, ó, por exemplo, né? De forma assim, contínua, 6 meses seguidos, eu não tenho dor de cabeça. É impressionante como isso aqui é de Deus, né? Faz um bem enorme pra gente. Outro suplemento que a gente pode estar associando também. Gente, e outra coisa importante. Lembrem-se, eu não estou dizendo isso para vocês se encherem de suplementos, comprarem todos os suplementos, mas é importante que vocês tenham conhecimento, né? Conhecimento é libertador, para que vocês não sejam enganados aí pela internet,
né? São tantas informações que a gente tem que filtrar e entender o que de fato funciona. Probióticos, né? Outro suplemento aqui, excelente. Para quê? Primeira coisa, perfil bacteriano, né? Boas bactérias no meu intestino. Eliminação, né? Do estrogênio, se ele tiver em excesso, para reduzir a inflamação e modular a imunidade. E principalmente o quê? Os lactobacilos e as bifidobactérias. Lactobacilos, eles vão para onde? Para o primeiro intestino, a primeira porção, que é o intestino delgado. Para onde vão as bifidobactérias? Para o meu intestino grosso, quando eu formo o bolo fecal, tá? Então, a gente precisa de probiótico, que é a própria bactéria boa, e a gente precisa de quê? De pré-biótico, que é a fibra, né, presente na alimentação, que vai nutrir essas boas bactérias, que estão aonde? Na chia, na aveia, no psyllium, tá? Nas fibras no geral, nas frutas, nos legumes e vegetais. Tudo isso é o pré-biótico. Então, quando vocês escutarem pré-biótico, lembrem-se, são as fibras das bactérias. E os probióticos são as bactérias, tá bom? Então, existem também suplementações, né, de probióticos. Muitos já conhecem, né? Pode ser o sachê. Por exemplo, aqueles... deixa eu ver aqui o nome comercial, mais fácil para vocês lembrarem. Porque, normalmente, né, a gente utiliza muito o Sinfol, que são lá 50 bilhões de bactérias boas. Deixa eu ver outra aqui. O Prolive, né, que é o nome comercial. Tem a... Meu Deus, está me dando... Probiatop, que é uma marca também, que é uma excelente. Quando vocês forem utilizar probióticos, gente, prestem atenção. Não é de primeira, certo? Você está lá com antibiótico, está usando antibiótico, não vai usar o probiótico, certo? Por quê? Porque no antibiótico você está eliminando bactérias boas e ruins. Depois você precisa repor as boas bactérias consumindo o probiótico. Então, terminou lá a antibiótico terapia de 7 dias, de 14 dias, vocês vão estar usando probiótico. É extremamente importante e necessário após o uso de um antibiótico, para que você possa repor boas bactérias no intestino. Você não vai demorar muito a consumir através da alimentação. Certinho? Pronto, falei da coenzima, vamos para cá. Adaptógenos, o que é isso? Então, são ativos, né, que vão melhorar a energia, cortisol, diminuir, né, essa produção excessiva de cortisol, vão melhorar o meu cansaço físico, melhorar o meu foco, certo? Quando, principalmente, existe o quê? Um estresse ali, pontual, e uma fadiga hormonal, tá? Esses adaptógenos, por exemplo, chamados aqui de fitoterápicos também, né? Existem alguns na fitoterapia que são excelentes, né? Um deles, não sei se vocês já ouviram falar em rhodiola rósea, ashwagandha, né, que é da medicina chinesa. Esses aqui são muito bons para acalmar o coração, né, para acalmar a ansiedade. Então, as pessoas que são muito ativas, né, ansiosas, modulam muito essa questão da ansiedade, esses dois, né? Ashwagandha e rhodiola rósea. Na indústria, né, o nome comercial desses, né, podem ser ashwagandha, você já encontra como esse próprio nome, depois vocês vão ver no material, e a rhodiola rósea também. E o nome comercial como relora, tá? Que também vai acalmar e melhorar essa ansiedade. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. As vitaminas, minerais, ok. Vamos ver aqui. Eixo, intestino, fígado e sono. Então, o emagrecimento, gente, é um reflexo desse equilíbrio, né? Que vai começar no meu intestino e terminar no meu sono. Não precisamos comer menos, e sim fazer o corpo funcionar melhor. Então, uma pessoa que ela come bem, que ela está nutrida, ela vai emagrecer mais facilmente. Por quê? Porque quanto mais nutrientes eu ofereço, mais minha gordura vai ser oxidada, vai ser eliminada, certo? No nosso intestino, acontece o quê? O processo de absorção, né, e digestão. No nosso fígado existe o quê? A detoxificação e o metabolismo, né, equilibrado. E o sono vai ser o quê? A recuperação e essa regulação hormonal, certo? Então, nosso intestino, que é o segundo cérebro, ele vai estar sendo o quê? Responsável por absorção e produção dos neurotransmissores, eliminando o excesso desse estrogênio, quando ele está prejudicando o nosso corpo.
o estrogênio. Quando ele está desequilibrado, há o quê? Uma inflamação. Imagine, gente, uma ferida. Vamos dizer que vocês estão cortando uma carne, um legume para fazer sopa. De repente, vocês se cortam, aquele sangue que fica aqui, né? Aquilo ali é o quê? Nada mais que uma inflamação aparente, a gente consegue visualizar. Só que lá dentro do nosso corpo a gente não consegue visualizar isso, né? Está acontecendo a inflamação subclínica, então eu não consigo enxergar. Mas está acontecendo, o meu intestino está sendo ali bombardeado. Por isso que hoje vocês ouvem muito dieta anti-inflamatória, né? Alimentos anti-inflamatórios, que é justamente para combater essa inflamação sistêmica interna que eu não visualizo, entendeu? Então, a partir do momento que eu estou ali com o meu intestino muito bagunçado, consequentemente a minha inflamação está maior. Então, eu vou ter menos disposição, é natural. Eu vou ter mais agitação, mau humor, eu vou estar com mais fadiga, né, no geral, lógico. Eu vou estar com a libido mais baixa, porque tudo está interligado, certo? Então, na partir do momento que eu estou melhorando a minha absorção intestinal, consequentemente, eu estou fazendo o quê? Detoxificando mais no fígado, né? Eu estou metabolizando melhor os meus alimentos. Eu estou diminuindo a sobrecarga hepática, que a gente fala, né? TGO, TGP, gama GT estão mais baixos, que são as enzimas hepáticas, né, lá do fígado. E estamos dando suporte para o equilíbrio nutricional acontecer, para que o emagrecimento de fato seja, né, real. E durante o sono, o que é que acontece? O corpo, ele repara os tecidos, né, regenera, né, os meus hormônios e vamos pensar assim, esse sono, né, ele vai ser o meu melhor suplemento, porque ele está me causando um bem-estar que outras coisas de fora não vão conseguir, certo? Então, quando eu consigo dormir bem, esse meu sono está me ajudando a regeneração tecidual, certo? Por isso que vocês precisam dormir. Eu também, né? Precisamos dormir. Então, vamos aqui para a estratégia alimentar anti-inflamatória, né? Principalmente após os 40 anos, gente. Por quê? Porque o nosso metabolismo vai desacelerando, né? Não se trata de restrição, mas sim de nutrir o corpo de forma inteligente. Então, quais os principais pilares nesse caso, né? Proteína em todas as refeições, ou seja, precisa ali de 30 gramas, 40 gramas de proteína em cada uma delas. O que significa 30 gramas, Georgia? Cada ovo, gente, pra vocês terem ideia, como a gente precisa comer comida saudável, né? Cada ovo me tem lá 6 a 7 gramas de proteína. Então, para eu atingir 30, eu vou ter que comer quantos? 4 vezes 7, 28. 4 ovos equivale a 30 gramas de proteína. Mais ou menos 4. Quanto de frango eu preciso comer? Então, em 120 gramas de frango, o peito, prestem atenção, o peito do frango é onde concentra mais proteína. Lá ali no animalzinho, tem mais proteína no peito, certo? Não é na coxa nem na sobrecoxa, é no peito. Então, eu preciso lá de 120 gramas de frango para eu ter 21 gramas de proteína. Então, em 120 gramas de frango, eu não tenho 120 gramas de proteína. Eu tenho 21, entendeu? Porque lá naquele peito de frango vai ter o quê? Proteína, gordura, carboidrato, minerais, tudo. Mas de proteína eu vou ter 21. Quanto eu vou ter em carne moída? Por exemplo, carne de patinho. 100 gramas de carne de patinho, eu vou ter mais ou menos 30 gramas de proteína. Gente, só uma correção aqui, eu me confundi. O peito do frango, 120 gramas de peito de frango equivale a 30 gramas de proteína, certinho? Eu tenho uma tabelinha, depois eu posso enviar. Com cada quantidade de proteica, né? Se, por exemplo, eu tenho na minha dieta peixe, frango, carne vermelha, carne moída, ao somar tudo aquilo, eu vou precisar, em média, de 1,5 grama por quilo de peso. Então, se a pessoa pesa 60 quilos, aí eu vou lá e multiplico. Isso aqui é o que a gente faz na dieta, certo? Quando a gente vai calcular 60 quilos vezes 1,5 gramas de proteína. Então, a pessoa vai precisar de quê? 90 gramas de proteína por dia. Quanto é 90 gramas? 30 no almoço, 30 no café da manhã e 30 no jantar. Em outras palavras, 4 ovos, 120 gramas de peixe ou frango, 100 gramas de carne moída. Então, tá, eu bato a minha meta. Quando eu não consigo fazer isso de forma adequada, vou mostrar para vocês o meu segredo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, rapidinho.
uma quantidade aqui de proteína para mostrar a vocês. Gente, desculpa aí os improvisos, mas como diz no Fantástico, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá, mostrando na prática, né? Quanto de proteína, por exemplo, a gente precisa. Se a gente não bate a meta na alimentação. Eu não consegui comer tudo isso que você falou para ter 90 gramas de proteína. Então, esses, por exemplo, sachês, essas latas, né? Vou mostrar aqui a vocês, um scoop de proteína. Quando vocês compram, por exemplo, whey, colágeno, ai, meu Deus. Um medidorzinho desse, que é uma dose, ó, vai me servir aqui 15 gramas de proteína, certo? Então, 2 medidores desses, 2 por dia, equivale a 30 gramas de proteína, certo? Então, eu vou ter lá minha carne, meu frango, meu peixe, meu ovo, para suprir essa quantidade. Se eu não consigo através da alimentação, eu preciso, com certeza, suplementar. Porque a suplementação é que vai me dar esse aporte para que eu coma menos carboidrato, coma menos gordura, para que eu tenha mais saciedade, para que eu tenha mais massa muscular, que afinal de contas, nós precisamos de quê? Massa muscular. Nós, mulheres, precisamos, após 30 anos de idade, sobretudo, né, de ganho de massa magra, porque o ganho da massa muscular é nossa poupança de saúde, gente. A massa muscular vai ser muito importante para o nosso envelhecimento. Então, quando eu não atinjo através da alimentação, eu preciso da suplementação. Por exemplo, um sachê desse aqui, ó, 20 gramas, certo? Que é o peso dele, me rende quanto de proteína? Tantã, 14, deixa eu ver aqui, 14 gramas. Pronto. Então, 2 sachês desse, por exemplo, quando vocês vão para minha consulta, né? Que eu entrego algumas amostras, é justamente por isso. Para a gente ver se o paciente se identifica com aquele sabor, para saber se a pessoa tem realmente necessidade de suplementar, se ela consegue encaixar na alimentação. Isso aqui, gente, é uma delícia. Hoje mesmo eu fiz banana amassadinha. Sabe aquela vontade de comer doce? Amassei 2 bananas pequenininhas, coloquei um pozinho desse. Esse aqui é sabor de cacau. Mesmo sabor do Nescau, imagine. Remeter à infância. Coloquei lá por cima, consumi lá minhas 14 gramas de proteína que eu precisava naquele horário do meu lanche da tarde. Certo? Então, isso tudo é bater a meta proteica por dia para que eu tenha o quê? Mais saciedade, mais massa muscular, menos gordura, menos excesso de carboidrato, né? Na dieta em si. Então, tudo isso são estratégias que a gente utiliza para melhorar a nossa saúde, como um todo. Certo, gente? Dúvidas? Cadê? Deixa eu ver aqui. Adriana falou aqui, boa noite. Regiane falou assim, repita, por favor, quais os suplementos que você usa para enxaqueca? Pronto, Regiane, esse aqui, ó. Eu uso o meu magnésio e a coenzima Q10. Então, essa sinergia, ou seja, esse equilíbrio desses dois, né, de forma contínua, como eu falei, né, uns 6 meses seguidos, aí eu tomo. Depois eu dou um intervalo, né, de 2 semanas, um mês. Mas, com a dose contínua, eu sinto uma melhora significativa na minha enxaqueca. E eu ajusto a água, né? Sempre lembrar quantidade de água. Por quê? Porque a água, gente, a falta dela nos causa desidratação e, consequentemente, enxaqueca, dores de cabeça, certo? Isso com sabor de cacau é whey, pronto. Isso aqui é um colágeno, gente. Por quê? Eu, Georgia, não posso tomar whey, certo? Porque eu tenho muita sensibilidade intestinal. Então, eu não consigo digerir bem a caseína do leite, que está presente no soro do leite do whey, né? Que é o ativo principal. Então, como eu não posso consumir whey, eu consumo isso aqui, que são os peptídeos de colágeno. Mas, quem pode tolerar o whey tranquilamente, vai lá na dose dele, né? Tem 30 gramas, por exemplo. 30 gramas, que são 2 scoops normalmente, né? É a dose ideal por dia para você suplementar, certo? Então, esse meu é sabor cacau, tá? O chocolate. O nome dele, gente, é colágeno Tech Protein, né? Que são peptídeos de colágeno formados, né? Para suprir a necessidade proteica. Por exemplo, existem pessoas que não têm como tolerar soro do leite, que é o whey,
o leite em si. Então, essas pessoas recorrem ao quê? Hoje em dia, né, os peptídeos de colágeno, que são muito bons para repor essas proteínas, certinho? Então, já vai ajudar em outras coisas, né? Cabelo, pele e unha. Mas, gente, a gente precisa saber de uma coisa. O colágeno, que a gente precisa no cabelo, na pele e na unha, só vai para esse fim depois que o meu corpo estiver todo suprido. Então, se a minha necessidade proteica for lá no meu tecido ósseo, no meu músculo, lógico que não vai, o colágeno não vai ser assim. Por exemplo, eu tomei colágeno, certo? Eita, agora tá indo lá pro meu cabelo. Eita, agora tá indo lá pra minha unha. Não é assim que funciona. Para onde tá indo? Para onde o meu corpo precisa, certo? Seja peptídeo de colágeno, seja o whey. Vai ser função muscular. Vai ser função de reparação tecidual. Pessoa que sofreu um acidente, precisa de cicatrização. Vai para esse fim. Entendeu? Por último, é o cabelo. Por isso que se você estiver bem nutrido, o seu cabelo vai estar aparentemente bem nutrido. Por quê? Porque é a última porção da proteína. Para onde ela está indo, né? Então, nem se iludam, não podemos nos iludir. Quando a gente toma colágeno, tô com a pele, o cabelo e a unha perfeito. Não é. Vai para onde o meu corpo mais precisa. Se eu faço musculação, perfeito, porque eu já estou ajudando a minha massa muscular de forma natural. Eu não vou precisar ficar dependendo de um suplemento. Por isso que a musculação aqui, ela é extremamente essencial. Certinho? Deixa eu ver o que mais. Por falar em Body Balance da Vitafor, que é o que eu estou tomando aqui, gente, que é o peptídeo de colágeno, nesse mês agora da Black Friday, a gente tá com uma promoção, certo? Lá no site, quem quiser, quem desejar depois, lá no privado, hoje eu gostaria de fazer o uso disso aqui, né, na minha dieta e tal, eu consigo comprar hoje, né, com 20% de desconto. Graças a Deus, porque tá essa promoção lá no site, certinho? Então, vocês podem, quem desejar, né, falar comigo lá no privado, para consumir a proteína. Existe também lá no site, não só o peptídeo de colágeno, né, que ele é um pouquinho mais caro, mas existe o whey, várias formas, né, os mais em conta, tem todos os tipos, todos com esse percentual de desconto, certo? E aqui, Jailda perguntou isso, né? Você pode indicar um bom whey? Então, existe, gente, no mercado hoje milhões, né, de marcas muito boas. Dentre elas, essa da Vitafor, a Dux também entra com uma marca excelente, DUX, né, Dux Protein, né, que tem o colágeno e tem a proteína mesmo, o whey. Temos também, deixa eu ver, o Essential, né, que é outra marca excelente. Temos também, agora no Black, aproveitem porque tá, né, bombando aí as promoções na internet. E tem um, gente, que é muito bom também, que eu vou mandar para vocês a foto, que eu esqueci agora, acho que é ProSource, uma coisa assim, o nome da marca, né? Aí existe lá os sabores, chocolate, né, chocolate branco, que vocês podem fazer receitinhas, para quem, as formiguinhas aqui de plantão, que amam doce, vocês podem fazer receitas maravilhosas com whey chocolate e whey de chocolate branco, certo? Muito bom. Vamos lá, adiantando aqui. Depois da parte de suplementação. Sim. Os alimentos que eu estava falando, né? Proteínas, gorduras boas, fibras, carboidratos de baixo índice glicêmico. Quais são? As nossas raízes maravilhosas, macaxeira, aipim, né? Inhame, batata doce. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque aumenta a imunidade, vocês não vão ter glúten, né, para inflamar, não vai ter aí picos de glicose no sangue elevados. Por quê? Porque essas raízes são carboidratos de lenta digestão, entendeu? Por isso que é muito bom no café da manhã, no almoço, no jantar, em qualquer refeição. Melhorar a redução do glúten, né, como um todo, o açúcar, os embutidos, frituras, o álcool, tudo isso que a gente já conhece, né, os ultraprocessados. Depois dos 40 anos, o foco não é fazer mais esforço, é fazer escolhas mais inteligentes. A gente fala que 40, né? 40 mais, porque é onde a mulher ela começa, de fato, a sentir um peso maior aí no metabolismo, certo? Além das emoções, que eu já falei na última aula, né? Da mente, da espiritualidade, que isso vai ser um grande aliado e um forte, como é que eu posso falar assim? Forte aliado mesmo à saúde hormonal, né? Porque a gente sabe que esse equilíbrio vai nos dar resiliência para aguentar, né, para suportar as dificuldades com mais equilíbrio. A pessoa que tem um equilíbrio emocional,
ela consegue lidar muito melhor com seus hormônios, né? Ela vai ter mais serotonina lá no intestino, vai ter mais melatonina para conseguir dormir. Então, por isso que esse equilíbrio precisa existir. Não adianta a gente mascarar, né? Se a gente precisa, de fato, de um acompanhamento terapêutico, profissional, aí, psicólogo, tem que buscar e recorrer a esse tratamento para que a saúde, de fato, né, consiga ter boas respostas, certo? Práticas diárias de equilíbrio, gratidão, né? Não somente dizer assim, eu sou grato, mas no sentido de que, na hora da oração, né? Ao invés de a gente só pedir, vamos agradecer mais. Senhor, muito obrigada pelo dom da vida. Senhor, muito obrigada pela minha saúde. Muito obrigada pela inteligência, pelo conhecimento, pelo alimento que eu tenho acesso todos os dias. Quantas pessoas, infelizmente, estão passando fome. Obrigado por ter o meu prato na minha mesa. Obrigado pelo meu emprego. Então, vamos, né, exercitar essa gratidão, né? Reclamar menos. Porque a pessoa que reclama, ela é uma pessoa pesada. Ela tira energia daquele ambiente, né? Ela vai minando a sua própria força e energia. Então, vamos praticar, né? Diminuir essa murmuração e melhorar a gratidão, porque isso também favorece a nossa produção hormonal. E a nossa verdadeira chave do emagrecimento está nessa junção, né? Nessa sinergia, que é a combinação da nutrição, com a detoxificação do fígado, com o sono reparador, com a reprogramação dos hábitos, né? Com o estresse emocional silenciado, né? Vamos aqui expressar os genes bons, silenciar os genes que causam as doenças, né? O corpo, ele não quer necessariamente ser magro, ele quer ser equilibrado, gente. Vamos tirar um pouco esse rótulo, né? Emagrecimento. Corpo emagrecido. Não, o corpo, ele precisa estar em equilíbrio, né? Até mais bonito, né? A palavra é mais suave da gente mencionar, né? Então, quando você cuida dos seus hormônios, o peso é só uma consequência do amor que você passou a sentir por si mesmo. Você não é uma mulher com o corpo desregulado, é uma mulher que está reaprendendo a se ouvir. Quando você equilibra os seus hormônios, o emagrecimento acontece como consequência natural. O seu corpo quer te ver bem, quer te ver leve, quer te ver em paz. E para isso, você precisa se decidir por fazer essas boas escolhas, né? Senão não é possível. Fica muito difícil ele fazer essa máquina tão linda, né, que é o nosso corpo, trabalhar sozinho. Ele precisa dessa nossa ajuda. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Só mais uma coisinha. Alguma pergunta? Fiquem à vontade para tirar mais dúvidas. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente, que eu anotei. Pronto, só para finalizarmos aqui. Então, o corpo, né, da mulher, a partir dos 30 anos, não precisa, gente, de restrições, certo? Não precisa de viver escravo de grandes dietas, né? Vamos tentar fazer escolhas, né? Vamos tentar rodeziar mais os alimentos, né? Tudo bem, a gente ama, muitas vezes, um certo alimento. A gente ama pão, a gente ama cuscuz, a gente ama sopa, a gente ama muita coisa, chocolate. Mas quanto mais a gente der variedade, nutricionalmente falando, mais o nosso corpo vai dar resposta hormonal, metabolicamente falando, né? E vai nos trazendo esse equilíbrio natural, sem ser algo forçado, né? Sem você se sentir obrigada a estar fazendo aquilo ali, né? O segredo não é lutar contra, é aprender a trabalhar com, né? Eu não posso lutar contra o meu estrogênio, minha progesterona, minha insulina, meu cortisol. Eu preciso trabalhar a favor, né? Junto com eles, de uma forma geral, né? E tá pertinho, viu, gente? Prometo que eu já tô terminando. Só um minuto. Porque às vezes eu vou colocando vários tópicos de outros materiais, além do slide. Aí... Achei, pronto.
Então, sobre tudo isso, né? Aqui. Isso com sabor de cacau. Ah, não, isso aqui já tinha visto. Isso com sabor de cacau é o whey. Já tinha perguntado, né? Que não é whey, são os peptídeos de colágeno. Pronto, vamos lá. Então, gente, só para a gente alinhar, né? Tudo que a gente escutou aqui hoje, né? Sobre essa questão da nossa saúde hormonal. Então, o nosso corpo, gente, é um templo precioso, certo? Onde habita Deus. Então, quando a gente cuida dele com amor, com consciência, com disciplina, a gente honra aquilo que ele nos confiou, tá? Então, essa saúde hormonal não é apenas sobre hormônios em equilíbrio, é sobre o quê? Ordem, né? Nosso corpo precisa dessa ordem. Paz emocional, né? Amor próprio, gente, o zelo por nós mesmas e um coração que aprenda a descansar de fato. Existem batalhas que nós vamos precisar escolher e quais as batalhas que a gente vai enfrentar, né? E isso demanda o quê? Cansaço, muitas vezes irritação, desânimo, compulsão alimentar, ansiedade, mas vocês não precisam lutar sozinhas, né? Vocês estão em um grupo, estão em vários grupos de apoio. Essa rede de apoio é muito importante, né? Porque o Senhor vai nos fortalecendo. Um testemunho vai ajudando a outra pessoa a se reerguer, né? Então, cada refeição equilibrada, cada copo de água, cada minuto de descanso, cada escolha consciente está me dizendo o quê? Eu cuido de mim, eu me amo, eu me honro, eu honro o corpo que Deus me deu. E nos dias mais difíceis, quando o nosso corpo gritar, a nossa mente, né, estiver lá acelerada, lembremos-nos, né? Nós não precisamos ser perfeitas, nós só precisamos ser constantes. Nós não podemos desistir. Deus não exige força humana. Ele oferece a força dele, mas ele precisa do nosso comprometimento, certo? Então, finalizando, né, com alguns versículos que eu separei aqui para vocês, lá em Provérbios, capítulo 31, ele diz assim, 31, 25, reveste-se de força e dignidade, sorria diante do seu futuro. Salmos 46, 5, Deus está no meio delas, né, de vocês, de nós, e nós não seremos abaladas. Capítulo 3 de João, versículo 1 e 2, amadas, oro para que vocês vão, quase que eu não digo, vão bem em tudo e tenham saúde, assim como vai bem a alma de vocês. Salmos 147, né, 3, diz assim, ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Olha que consolo para a nossa alma. Lá em Isaías 40, 29, ele dá força ao cansado e vigor aos fracos. Salmo 139, 14, eu te louvo, Senhor, porque eu sou uma criação admirável. E finalizando mesmo, né, Provérbios capítulo 4, 22, pois são vida para quem os encontre saúde para todo o seu corpo. Guardai o vosso coração, pois ele é vida para quem encontra saúde e todo o seu corpo. Então, que você saia desta aula decidida a cuidar de você com muito mais amor, né? Com muito mais intencionalidade e fé. Que Deus possa alinhar o seu corpo e o meu, né? A nossa mente e o nosso espírito. Que Ele renova a nossa energia, restaure os nossos hormônios, acalme o nosso coração e traga equilíbrio, onde hoje existe cansaço. A mulher que cuida da saúde, ela não é vaidosa, ela é sábia, ela é guiada, ela é fortalecida pelo próprio Deus, certo, gente? Então, que nós possamos mentalizar isso a partir de hoje, né? Nós somos valiosas, amadas, filhas do rei, né? Nós temos um pai, que é o dono do ouro e da prata. O que é que a gente quer mais? Nós temos tudo ao nosso favor. A gente só precisa acessar, pegar com as mãos, tomar posse de tudo que já é nosso, com amor, com honra, né? Com dignidade, certo, gente? Então, eu gostaria de terminar, vou aqui apagar as luzes para a gente fazer uma breve oração, como da última vez. Só um minuto. Vamos agora fazer uma pequena oração de consagração nesse momento, né? Para fecharmos mesmo com chave de ouro essa live, né? Então, muito obrigada desde já pela presença de vocês, pela escuta, pela paciência, por uma sexta-feira à noite, às 9h22, estarmos aqui, mas tudo é por Ele, para Ele, com a graça dele. Então, que hoje, né, possamos ir
para o nosso sono, com essa certeza, né, que a nossa saúde, os nossos hormônios estão mais alinhados do que ontem, do que há 2 horas atrás, porque nós já estamos entendendo o processo. E o nosso conhecimento, né, ele é libertador, porque ele vem de Deus, certo, gente? Então, queremos, né, vou colocar aqui uma musiquinha para a gente ficar mais um pouquinho, né, nesse momento de oração, para que a gente se concentre e que o Espírito Santo venha nos conduzir. Deixa eu colocar aqui um instrumental para que a gente consiga fazer essa oração. Só um minutinho. Puxa. Pronto. Então, Senhor Jesus, nessa noite queremos te bendizer e te adorar. Onde você estiver nesse momento, se você tiver condições, feche a porta do seu quarto ou vá para um lugarzinho na sala, onde você estiver, que você faça essa oração, que você entregue ao Senhor neste momento a sua história de vida, os seus problemas, dificuldades e dores, os seus hormônios que muitas vezes estão, né, todos em desequilíbrio, ou alguns deles, e que o Senhor nessa noite venha recolher diante, né, da nossa presença. A presença dele é sobrenatural. E cremos firmemente que ele está aqui no nosso meio, né? Está no meio de nós, porque onde 2 estão reunidos no nome dele, ele está presente. E nós estamos em 8, né? Comigo 8. 7 pessoas ao vivo e 8 comigo. Mas bendito seja Deus por nós 8 mulheres que estamos aqui, para render graças, para entender que este processo de saúde começa a partir da escolha que eu faço. Em primeiro lugar, pelo dom da vida. Senhor, bendito seja o teu santo nome, por todas essas mulheres que aqui estão, por aquelas mulheres que vão passar nesta live, Senhor, para que este conhecimento seja divulgado, para que seja transmitido, para que vocês que aprenderam um pouquinho mais hoje sobre a saúde hormonal, vocês possam passar para outras mulheres, outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas na misericórdia do Senhor. Que Ele nos dê ferramentas, condições para alcançarmos a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa energia, para que Ele seja a nossa força, a nossa fortaleza, como diz na palavra, né? Porque Ele dá força ao cansado, como está lá em Isaías 40, 29. Ele redobra o vigor dos fracos. E nós estamos aqui hoje, Senhor, com as nossas fraquezas, desejando ardentemente a tua fortaleza. Vem nos batizar com o teu Espírito Santo, para que essa fortaleza seja possível e palpável, Senhor. Venha equilibrar os nossos hormônios, Jesus. Tudo aquilo que está necessitando de ajuste. Venha colocar sobre nós o discernimento certo, a sabedoria, para fazer as melhores escolhas, seja na nossa alimentação, seja na nossa disposição física, seja no nosso manejo de estresse emocional. Senhor, venha alinhar, venha ordenar, Jesus, eu te peço, ordena os nossos afetos, as nossas feridas emocionais, para que possamos dar boas respostas, Senhor, na nossa saúde, em todos os sentidos, Jesus. Eu te peço aqui o equilíbrio hormonal, espiritual e físico, Senhor, por todas nós, que até agora estamos aqui na tua presença, Senhor. Vem acalmar o nosso coração, vem nos trazer o sono reparador, vem tirar toda a ansiedade, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Através desses encontros, o Senhor vem acalentando o nosso coração, Jesus. O Senhor vem trazendo vigor, vem trazendo vida nova, onde aqueles ossos ressequidos estavam sem vida, Jesus, como está lá em Ezequiel 37. O Senhor vai redobrando o vigor naqueles ossos e vai trazendo carne, vai trazendo o Espírito Santo, vai trazendo o Espírito novamente, aqueles ossos ressequidos, para que eles tenham vida, Senhor, em abundância.
porque somente a partir do encontro pessoal contigo, Senhor, essas vidas são renovadas. E eu me coloco diante de Ti também, Jesus, pedindo, Senhor, clamando que a Tua misericórdia se estenda a mim, Senhor, e a toda a minha família, e a toda a família dessas pessoas, dessas mulheres que estão ao vivo aqui comigo, e todas aquelas que vão assistir depois. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção, a bênção do milagre que a gente necessita, Senhor. Que possamos enfrentar as batalhas certas, escolher as batalhas certas. Que a cada dia baste o seu cuidado e que a gente possa aliviar, Senhor, a nossa ansiedade aos pés da tua cruz, que nos deu a vitória, que nos deu a ressurreição, que nos deu a vida nova, Jesus. Nós cremos, nós te adoramos, nós te bendizemos por toda a tua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Que possamos ter uma noite tranquila, que possamos ter um sono reparador. Que o milagre, Senhor, da multiplicação dos pães, da multiplicação da saúde da nossa vida possa acontecer de fato. Que a gente se abra à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Bendito seja o teu santo nome. E eu consagro este tempo novo, Senhor, este advento que há de vir, o Senhor que está renascendo em nossos corações. Para que seja, Senhor, não mais a nossa vontade, mas a tua, concreta em nossas vidas. Eu te peço tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meninas. Muito obrigada. Quem desejar ainda compartilhar algo, escrever, falar não tem como, né? Infelizmente, pela plataforma, mas podem falar lá no grupo, fiquem à vontade, né? Podem falar no meu privado, no individual, que vocês serão bem acolhidas, tá bom? E obrigada pela paciência, já são 9h30. Meu Deus, como eu falo. Preciso me controlar. Certinho? Alguém quer falar alguma coisa? Quem está aqui são 6 mulheres que estão juntas comigo. Raquel falou amém. Cris botou a mãozinha. Obrigada, meninas. Deus nos abençoe e nos guarde. Meninas, se vocês puderem também, para que a live, né, depois possa alcançar mais pessoas, se vocês puderem colocar um comentário, né, aqui abaixo da live. Todo mundo que tem no YouTube hoje em dia pede isso, né? Curtir, compartilhar, ativar o sininho, né? Eu estou começando agora no YouTube, mas graças a Deus, né? A gente vai alcançando mais pessoas. Então, quem puder deixar o comentário vai ser muito válido, porque quanto mais... Hoje em dia é assim, né? Quanto mais na rede social a gente faz algum depoimento, algum comentário, mais aquela plataforma vai entregar, vai estender, compartilhar aquele conteúdo, né? Seja no Instagram, seja no YouTube. Por isso que às vezes eu peço lá no grupo para vocês visualizarem, né? E responder enquete, porque com isso, né, as plataformas elas compartilham com maior frequência, para que outras pessoas possam ter o acesso, tá bom? Então, desde já, muito obrigada. Deus nos abençoe e uma boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande beijo.